Shalom. Amém. Louvado seja o Eterno. A minha oração é que graça especial flua sobre a tua vida. Eu vou pedir hoje à noite que Ele toque você na área da tua vida que você precisa do toque dEle. Eu não conheço você, não sei da tua dor, da tua lágrima, da tua aflição, da tua crise, da tua dificuldade. Eu não sei do teu sonho, do teu plano, do teu projeto. Não sei do desejo do teu coração. Mas eu sei daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E eu vou pedir que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida. E esta semana será uma semana de vitórias para você. Acredite, diga isso a quem está ao seu lado, diga: esta semana será uma semana de vitórias na tua vida. Só você que acredita nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Semana de vitórias. Amém? Glória a Deus. Tá, que bom estar com vocês hoje à noite. Estar com esse casal que nós amamos, pastor Roque Júnior, pastora Daiane e a equipe, de voluntários, de obreiros, canais da graça de Deus que se juntaram a eles nessa visão ministerial, nesse propósito. Amém? Tá. Os que trouxeram a Bíblia, abra, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4. Se você trouxe a Bíblia, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. E se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar, eles vão projetar aqui o verso 13. É o verso que nós vamos ler do capítulo 4. Estamos no domingo, conforme foi falado, domingo dos decretos proféticos. Tá, e eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito de decretos proféticos. Tá, enquanto você encontra, escute. É um conjunto de coisas que precisam estar combinadas para que de fato a fé produza resultados. Não é uma coisa, nem duas, nem três. É um conjunto de coisas que precisam estar combinadas para que a sua fé produza resultados. E Deus tem me dado, durante todo o meu ministério, revelações extraordinárias a respeito da fé. E eu tenho podido compartilhar em diversos lugares que eu tenho ido, eu tenho podido dividir com as pessoas. E se você ouvir a voz de Deus no teu coração hoje à noite, eu tenho certeza, a qualidade da tua vida vai mudar, porque quando a qualidade da fé muda, automaticamente a qualidade da vida também muda. Compreende o que eu estou falando? A tua vida não mudará se a qualidade da tua fé não mudar. Se a qualidade da fé de uma pessoa muda para pior, a qualidade da vida automaticamente vai mudar para pior também. Mas se a qualidade da fé da pessoa muda para melhor, automaticamente a qualidade da vida também vai mudar para melhor. E a minha oração é que a qualidade da tua fé mude para melhor. Tem alguém aí, não? Meu Deus do céu, eu pensei que vocês não queriam que a qualidade da vida mudasse para melhor. Eu vou dizer de novo, a minha oração é que a qualidade da tua fé mude para melhor. Para que a qualidade da tua vida também mude para melhor. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Corinto, capítulo 4, nós vamos ler o verso 13 apenas. A palavra do Eterno diz assim: tendo, porém,
o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Eu quero usar como meu tema essa expressão, o espírito da fé. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim, escute com atenção. Eu tenho entendido que essa expressão, espírito da fé, alusiva a esse texto da Escritura Sagrada, não significa espírito uma entidade. Significa o estado de espírito da pessoa. Eu vou dizer de novo, essa expressão do texto que nós lemos, o espírito da fé, não significa espírito entidade, mas significa o estado de espírito da pessoa. E o que a Bíblia menciona aqui nas entrelinhas é que o estado de espírito de uma pessoa, ele vai evidenciar a fé da pessoa, vai evidenciar o nível da crença da pessoa. Eu já disse outras vezes, há 3 níveis da crença. O primeiro nível da crença é a incredulidade. Diferentemente do que a maioria pensa, incredulidade não significa ausência de crença. Uma pessoa incrédula é uma pessoa que está crendo no negativo. A crença dessa pessoa está abaixo de 0, mas ela está crendo. Eu vou dar um exemplo a você. Uma pessoa que não acredita na cura, ela está crendo na doença. Ou uma pessoa que não acredita na prosperidade, ela não crê na prosperidade, na possibilidade de prosperar. Automaticamente essa pessoa está crendo na necessidade. Está me ouvindo? Se você não crê na mudança do seu problema, da sua crise, da sua dificuldade para melhor, automaticamente você está crendo no seu problema. Você está acreditando na sua crise. Está me ouvindo? Esse é o primeiro nível da crença, a incredulidade. O segundo nível da crença é a dúvida. Uma pessoa que tem dúvida é alguém que de repente está crendo sinceramente na mudança, na transformação, no milagre, mas ela não está crendo o suficiente para que a mudança aconteça, para que o milagre aconteça. Está me ouvindo? Amém. Eu encontro pessoas todo dia, pessoas que estão dizendo, mas eu creio. E alguns chegam a dizer, e por que o milagre não acontece? Por que a mudança não acontece? E por que a conquista não acontece? É alguém que sinceramente está crendo, mas está crendo insuficientemente. Ela não está crendo no nível necessário que precisa crer. Diga a quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora o terceiro nível da crença é a fé. A fé é o ápice da crença. Então nós temos a incredulidade, uma crença abaixo de 0. Temos a dúvida, que é uma crença no positivo, porém uma crença insuficiente. E temos o ápice da crença, que é a fé. A única coisa que Deus honra é a fé. Deus não honra a dúvida, Deus honra a fé. Se você ler os evangelhos, você vai ver, vez por outra, no ministério do Senhor Jesus, os milagres acontecendo, e vez por outra ele declara, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Agora a grande questão é,
Como ter o espírito da fé? Essa é a pergunta. E eu quero responder para você essa pergunta. Como ter o espírito da fé? Como viver a fé no nível, a crença no nível do milagre, no nível da graça, no nível da bênção, no nível da conquista, da superação, da transformação, no nível da vitória. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então ouça cuidadosamente. Qualquer pessoa nesse mundo, não importa o grau de estudo, não importa a condição social, não importa a modalidade de crença que a pessoa professe, ela será julgada basicamente por 3 coisas. Isso é comigo e isso é com você que está aqui hoje. Primeiro, nós somos julgados por aquilo que fazemos. As nossas ações, as nossas reações, ou os nossos comportamentos, ou eles vão permitir que nós sejamos incluídos, ou nós sejamos excluídos. Estão me ouvindo? Esse é um nível de julgamento do mundo. É desse modo que a gente avalia uma pessoa e é desse modo que nós somos avaliados. O comportamento, a ação, a reação, o que a pessoa faz, vai emitir um conceito. A outra maneira que nós somos julgados nesse mundo, e eu repito, qualquer pessoa nesse mundo é julgada por aquilo que, ou pela sua aparência, aliás, pela sua aparência. A aparência de uma pessoa transmite uma mensagem. E de repente nós aceitamos ou rejeitamos baseado na aparência. É verdade que eu estou falando? E você olha a aparência e você pode aceitar ou você pode rejeitar. Eu vou te dar um exemplo. Você chega no hospital e alguém chega com a roupa de mecânico toda suja de graxa e diz: eu sou o médico. Estão vendo aí que a aparência manda? Então é fato, a minha aparência, a sua aparência transmite uma mensagem. Nós somos aceitos ou nós somos rejeitados por causa da nossa aparência. Alguém disse: a aparência ajuda a vender o produto. O terceiro critério, porque alguém é julgado nesse mundo, é o que a pessoa diz, ou o que a pessoa fala. Enquanto você não fala nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas depois que você abriu a boca, não tem volta mais. Está compreendendo? Então o que nós falamos, além daquilo que nós estamos falando, tem uma mensagem sendo transmitida que vai fazer com que sejamos aceitos ou sejamos rejeitados. Está me ouvindo? São esses 3 modos, esses 3 critérios que qualquer pessoa nesse mundo é julgada. E então eu quero usar essa expressão, o espírito da fé, e repetir que espírito nesse texto não significa entidade, mas significa o estado de espírito, o estado de espírito da pessoa. Então o ponto número 1 da minha mensagem: toda pessoa que tem o espírito da fé, essa pessoa sabe onde quer chegar. Não é espírito da fé coisa alguma.
Mesmo que a pessoa professe fé em Deus, mesmo que ela faça as suas orações, mesmo que ela frequente uma igreja, se ela não tem alvos para a fé, se ela não tem metas estabelecidas, se ela não sabe onde quer chegar, não é o espírito da fé. Estão me ouvindo? Eu encontro pessoas que elas estão de repente professando fé em Deus, mas são pessoas que não sabem o que querem. Elas não têm alvos para a fé, não têm metas, não têm objetivos, não sabem onde querem chegar com a sua fé, com a sua crença. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O espírito da fé, aquela pessoa que tem o espírito da fé, o estado de espírito dessa pessoa exala fé. Ela sabe onde quer chegar. Ela tem alvos, ela tem metas. Isso vale para qualquer área da vida. Em relação ao conhecimento, a pessoa sabe onde quer chegar. Nos estudos, na formação educacional. Em relação à área sentimental, a pessoa sabe onde quer chegar. Em relação à área profissional, financeira, a pessoa ela tem metas estabelecidas. E deixa eu dizer uma coisa a você: os alvos da fé, eles precisam ser claros. Essa palavra alvo significa claro. Está me ouvindo? Quando uma roupa está alva, significa que ela está clara. Então é preciso que as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos sejam claros. Claros. Você precisa ser específico. Você não pode ter o alvo da fé, por exemplo, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Você não está sendo específico. É a mesma coisa alguém que chega no açougue e o atendente chega e diz, pois não, e você diz, eu quero carne. Ele vai te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que ele vai fazer, que tipo de carne você quer? Aqui tem carne de boi, carne de porco, de carneiro, de frango. Estão compreendendo? Se você chega no balcão do açougue, você tem que ser específico. E a outra pergunta, se você decide que carne você quer, você tem que decidir a quantidade. Ele vai te perguntar, quantos quilos você quer? Está compreendendo? Então isso é assim na vida, isso é assim no comércio. Se você chega na farmácia e diz, eu quero um medicamento, você não está sendo claro, não está sendo específico. Então, em relação à sua vida de fé, você precisa ser claro. Você tem que ter o alvo, tem que estar claro. Você tem que ser específico. Você não pode ser genérico. Não pode ser um alvo generalizado. Deixa eu te contar o que aconteceu com um sujeito. Ele foi visitar uma tribo de nativos na África. E o guia que estava levando ele para a tribo, passando por vários caminhos até chegar na tribo, mostrou a ele alguns alvos em cima das árvores, aquelas árvores enormes, e tinha um alvo, e bem no centro do alvo tinha uma flecha fincada. Mais adiante um outro alvo e uma flecha fincada, bem no meio do alvo. Então o visitante, ele ficou impressionado.
Ele disse para o guia, ele disse: quando chegar lá eu quero conhecer esse guerreiro, esse atirador de flechas, porque ele não erra uma, ele acerta no alvo. Aí quando chegaram lá, o guia chamou o chefe da tribo chamou o guerreiro para que ele conhecesse. E ele está pensando, é um exímio atirador de flechas. Então ele conversou com o atirador de flechas. Ele disse: como é que você consegue? Você acerta bem no meio, bem no alvo. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: é simples. Ele disse: primeiro eu vou lá e desenho, eu atiro a flecha, aonde a flecha acerta eu vou lá e desenho um alvo aonde ela acertou. Estão me ouvindo? É uma história engraçada, mas se parece com muitos de nós. Algumas pessoas são assim: seja o que Deus quiser, aquilo que for, é isso mesmo. Estão compreendendo? Onde eu chegar, é isso mesmo. O que acontecer, é isso mesmo. Eu falei outro dia, eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu não acredito em destino. Eu não acredito em destino. A ideia de destino, o conceito de destino, é uma ideia fatalista. Uma ideia fatalista. Quer a pessoa creia ou não, quer ela faça alguma coisa ou não, aquilo vai acontecer. Não é essa a ideia de destino. Algumas pessoas ficam justificando ou seus fracassos ou seus sucessos, dizendo: é o meu destino. Você já ouviu isso de alguém? Ah, é porque é o meu destino. Eu não acredito em destino, eu acredito em propósito. E qual é a ideia de propósito? Deus tem um propósito para cada vida nesse mundo. E o propósito de Deus não é fatalista. A pessoa tem que ser coadjuvante com Deus para que o propósito aconteça. Tem o plano de Deus, o projeto de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Você já ouviu a expressão: faça a sua parte que eu te ajudarei? Um homem chegou para mim uma certa vez e disse: bispo Daniel, é como a Bíblia diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu disse: a Bíblia não diz isso, mas esse é o pano de fundo da fé. Estão me ouvindo? Então de repente você está aqui hoje e você atira a flecha na área financeira. Aí eles decidem o seu salário, quanto você vai ganhar, e depois você vai lá e desenha um alvo. Você fala: esse é o meu alvo. Não. Isso não é o espírito da fé. Esse é o espírito do engano, do engodo. Então, estabeleça alvos. Seja claro, seja específico em relação ao que você quer. Escreva os seus alvos, as suas metas. Não faça alvos generalizados. Seja o que Deus quiser. Eu quero mais. Não quero mais, eu quero X. Eu vou lutar por tanto. Está me ouvindo? Seja específico. Estabeleça datas. Então, a segunda coisa que eu quero passar para você, que tem a ver com o espírito da fé: alimente o desejo ardente. Você precisa desejar ardentemente aquilo que você estabeleceu como meta. Tem alguém aí? Então você precisa todo dia, toda hora, estar fomentando aquele desejo. O desejo não basta o alvo estar diante de você, ele precisa estar dentro de você também. Eu aprendi isso lá atrás, porque antes de acontecer aqui fora, precisa primeiro acontecer aqui dentro.
O alvo está lá, mas ele precisa estar aqui também, para que haja uma conexão. Não haverá conexão se você estabeleceu o alvo lá, mas dentro de você não tem o desejo ardente por aquilo. Tudo aquilo que eu conquistei na vida foi desse modo. O alvo, a meta, o propósito. E eu alimentei a cada dia o desejo ardente por aquilo. Então chegava ao ponto que o alvo estava não somente diante de mim, mas ele estava dentro de mim. E foi criado a conexão. Está compreendendo? Então essa é a segunda coisa que você precisa saber. Deseje ardentemente aquilo. Cultive o alvo dentro de você. Medite no alvo. Medite nele dia e noite. É o que a Escritura Sagrada diz. Dia e noite. Acorde pensando no alvo. Ande pela rua pensando no alvo. Está me ouvindo? É desse modo que vai criar uma conexão. Esse é o espírito da fé. Não é espírito da fé se o alvo só está diante da pessoa, mas não está dentro dela, se ela não está inflamada. A alma da pessoa não está inflamada por aquilo. Ela não está desejando ardentemente aquilo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que o alvo só está diante dela, ela estabeleceu a meta, o alvo, o objetivo. Isso vale para qualquer área da vida. Mas se o alvo só está diante, não está dentro, essa pessoa vai perder o foco por qualquer coisa. Qualquer coisa vai concorrer com o alvo. Então, esse é um ponto. Você ter o desejo ardente por aquilo, porque você não vai se deixar levar por distrações, por outras alternativas que surgirem para desviar você do propósito. Então você mira o alvo. Alguém aqui já morou na roça? E não precisa ter morado na roça de repente para saber do que eu vou dizer agora. Você já viu o cachorro que corre atrás de galinha? Já viu? É desse modo, ele está correndo atrás da galinha aqui e de repente ele larga aquela e começa a correr atrás de outra. Aquela já estava cansada, ele já estava quase pegando, mas aí ele desvia o foco, ele desvia a meta. Tem gente que está igual o cachorro que corre atrás de galinha. Ele começa, ele tem um alvo, tem a meta, o objetivo, mas porque ele não tem o desejo ardente. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios: o leão é o mais forte dos animais e ele não torna atrás por nada. Caiu a ficha? Eu vou dizer de novo: o leão é o mais forte dos animais e ele não torna atrás por nada. É assim que você tem que ser. Espírito da fé é desse modo. Você tem que entender que se o alvo estiver diante de você, mas não estiver dentro de você, ardendo, a sua alma ardendo por aquilo, desejando ardentemente aquilo, é qualquer outra coisa menos espírito da fé, é ilusão. É por isso que tem muitas pessoas nas igrejas professando fé em Deus e vivendo a frustração, a decepção. Por quê? Tem gente que até começa uma campanha por aquele alvo, por aquela meta, uma campanha de oração. A pessoa diz: eu vou fazer essa campanha com esse propósito. E de repente, por coisa qualquer, a pessoa quebra o propósito. Ela quebra o propósito. Por quê? Porque o propósito está diante, mas não está dentro da pessoa. Porque se estiver dentro ali, inflamada a alma da pessoa,
ela não quebra o propósito. Chova ou faça sol, ela não retrocede. Eu sou desse modo. Eu aprendi desse modo. Esse é o espírito da fé. A terceira coisa, eu preciso correr com a mensagem. Então o alvo tem que estar diante de você e ele tem que estar dentro de você. A terceira coisa é espírito da fé. Você tem que agir a fé. A fé sem obras é morta. Não vai adiantar você ter o alvo diante, o alvo dentro de você, se você fica esperando que as coisas aconteçam por acaso. É preciso você agir a fé. Você precisa tomar atitudes. Você precisa ter iniciativa. Você não pode ser aquela pessoa que tem um alvo diante, um alvo dentro de você, mas você está com a fé sem ação, sem agir. Você tem que agir a sua fé. Arregace as mangas, vá à luta, vá para cima. Está me ouvindo? Tome atitude. Não fique esperando alguém tomar atitude por você, no seu lugar. A fé é sua e a atitude tem que ser sua. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu falo vez por outra sobre um homem que morava num sítio e por ali na estrada passou um viajante no seu automóvel, parou o automóvel para conversar com o dono do sítio. E o viajante perguntou, porque ele olhou o sítio, não tinha nada produzindo. Não tinha nenhuma fruta produzindo, nenhum cereal produzindo, só capim, vassoura de bruxa e carrapicho. O viajante perguntou para o sitiante, essa terra dá arroz? Ele falou, não, nunca deu arroz. Mas essa terra dá feijão? Feijão? Nunca deu feijão aqui. Essa terra produz milho? Ele disse, não, aqui nunca produziu milho. Então ele perguntou, mas se plantar não dá nada aqui? Ele falou, se plantar dá. Se plantar dá. Estão vendo? Então, de repente, você está como esse sitiante, mas você não toma atitude, você não age. Você fica esperando que as coisas aconteçam por acaso. Eu aprendi que por acaso na vida só acontecem problemas, só acontecem crises e dificuldades. Se nós queremos o melhor da vida, nós precisamos ir ao encontro dessas coisas. O outro exemplo que eu cito, tem 40 anos que eu cito esse exemplo. Tem uma manga madura no pé. O acomodado ele diz assim, o dia que essa manga cair eu vou comer, vou chupar. Um dia a manga caia, só que ela cai bichada, bicada, passada, ela esborracha no chão. Agora eu te pergunto, o esforçado faz o quê? Ele sobe e ele pega a fruta. Se ele não consegue subir, ele joga um pau, joga uma pedra, ou ele chama alguém e fala, sobe aqui no meu pescoço e pega ali para mim. É desse modo. Mas é uma pessoa que aquilo que ela deseja, ela age, ela toma providência. E eu te pergunto, até quando você vai ficar com os braços cruzados? Se o maior homem do mundo morreu de braços abertos, eu sou o tempo todo cara pintada e faca nos dentes. A gente vai para cima. Eu não fico esperando as coisas acontecerem. Eu sou de agir a fé. Você precisa agir a sua fé. A quarta coisa, e que eu quero desafiar você hoje à noite, em relação ao espírito da fé. Decida ir até o fim.
Você não precisa ir longe para encontrar gente que tinha alvo, tinha meta, estava inflamado por aquilo, desejando ardentemente aquilo, mas que a pessoa só foi até ali. A pessoa não foi até o fim, ela não concluiu. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos que estão aqui hoje à noite começaram os estudos desejando ter uma formação universitária. Ser um doutor, ou um médico, ou um dentista, ou ser um engenheiro. Lá no início tinha um alvo, tinha uma meta, desejava. De repente foi alimentando o desejo, inflamou. Mas de repente, por forças de circunstâncias tais, a pessoa desistiu. Você desistiu dos estudos. Você retrocedeu do seu alvo, da sua meta, do seu objetivo. Você jogou a toalha, entregou os bets. Então, essa dos estudos vale para as outras áreas da vida também. De repente, a gente passa pela vida sendo adestrado à desistência, sendo treinado a desistir diante dos obstáculos, diante das crises. E você precisa entender que os que chegam lá são aqueles que não desistem. São aqueles que perseveram. Você tem que ser perseverante. A estrada do sucesso, ela é repleta de obstáculos. O caminho do pódio, ele é cheio de impedimentos. Não se iluda. As coisas não vão acontecer na sua vida de mão beijada. Você vai chegar lá, mas você vai ter que ser perseverante. Você vai ter que ser perseverante. Você não pode retroceder. Você não pode recuar. Eu aprendi isso lá atrás. Avançar sempre, retroceder jamais. Recuar só se for para pegar impulso. Diga para quem está ao seu lado, diga: recuar só se for para pegar impulso. Estão compreendendo o que é o espírito da fé? A pessoa que tem o espírito da fé, ela não desiste, ela não retrocede. Ela sabe o que quer, ela está possuída por aquilo que ela quer. Essa pessoa, ela é perseverante naquilo que ela quer. Ela não somente toma a iniciativa, mas ela persevera até o fim. Iniciativa é uma coisa, iniciativa somente não basta. Você tem que ter também a terminativa. Tem que concluir. Se você for até ali, então de nada adiantou o seu esforço de ir até ali. Porque você só será coroado na sua fé se você for até o fim. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: eu completei a carreira e guardei a... Completei a carreira. Tinha um alvo, tinha uma meta, um objetivo, ficou possuído por aquilo. Os problemas aconteceram, as situações aconteceram, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: você irá até o fim. Diga: você não vai desistir. Esta é uma das razões porque no pódio não chegam muitas pessoas. Esta é uma das razões porque Jesus Cristo disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque desses muitos, a maioria é desistente. Desiste dos alvos, das metas, dos objetivos, jogam a toalha, entregam os bets. E você não pode desistir. Você tem que ir até o fim. Lembra que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Ele não disse aquele que perseverar até a semana que vem, até o mês que vem, ou o ano que vem. Ele disse: aquele que perseverar até o fim. Perseverança é fundamental para
para que você conquiste, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Amém? Tá, e outra coisa, o espírito da fé. Esse texto que nós lemos diz: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Alguém disse, aliás, a Bíblia Sagrada diz: a boca fala ou que o coração está cheio. A pessoa que tem o espírito da fé, ela vai falar em consonância com aquilo que ela está crendo, com aquilo que ela está acreditando. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é a noite dos decretos proféticos. O que significa decreto profético? Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Decretar profeticamente é você falar o que Deus fala a seu respeito. É você falar as promessas de Deus alusivas àquela área da sua vida que você quer conquistas. Está me ouvindo? Então você precisa se voltar para a palavra de Deus, encontrar promessas alusivas àquilo que você está desejando. Porque muitas das vezes o que nós queremos foi o próprio Deus que colocou em nossos corações. É Deus que coloca em nós o querer. E é Ele que vai nos dar condições de realizarmos aquilo. Só que a maneira que Ele estabeleceu é a fé. E quando a pessoa tem o espírito da fé, ela faz declarações proféticas. Declarações proféticas significa você chamar à existência aquilo que não existe. Nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados, que chamam as coisas que não são como se já fossem. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Significa que ainda não é, mas eu preciso dizer que é. Está me ouvindo? As circunstâncias, as evidências estão dizendo que não é, que nunca vai ser. Mas por causa da promessa de Deus alusiva àquilo que eu estou crendo, então eu começo a dizer: já sou, eu já recebi, eu já tomei posse, a minha vitória chegou. Aí quem olha fala assim: tá maluco, tá doido. Mas você está fazendo a confissão da fé, você está chamando à existência aquilo que não existe. E qual é o embasamento? As promessas de Deus. Temos que imitar Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O seu marido ainda não é, mas você diz: o meu marido é uma bênção. A sua esposa ainda não é, mas você diz: a minha esposa é uma bênção. O seu filho ainda não é, mas você diz: o meu filho é abençoado, é abençoada. Agora o que é que as pessoas passam pela vida falando? Falando exatamente o contrário dos alvos e das metas que estabeleceram. Tem gente que passa pela vida falando o que é e não falando o que pode ser através da fé. Não fale as evidências, fale aquilo que você acredita que vai ser. Começa a dizer: eu sou vencedor, eu nasci para vencer, eu nasci para subir no pódio da vida e receber o troféu da felicidade. Fale vitória, fale bênção, fale milagre. Não fale derrota, não fale miséria. Nunca diga: não vai dar certo. Nunca diga: a minha vida é assim, o tempo. Não, nunca diga isso. Diga: eu nasci para vencer, eu nasci para subir no pódio da vida e receber o troféu da felicidade. Deus não criou você para ser um fracasso. Deus criou você para ser um sucesso. Esse é o propósito. Deus criou você para ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas não adianta o propósito se você não se juntar a Deus no propósito, se você não for coadjuvante com Ele.
Então você precisa falar o que Deus fala a seu respeito, alusivo àquela área. Você precisa fazer declarações proféticas, ser como Deus, chamar as coisas que não são como se já fossem, chamar as coisas que não existem como se elas já existissem. Comece a dizer: eu sou próspero, eu estou ganhando muito dinheiro. Ah, mas você diz: eu estou mentindo. Não, você não está mentindo, você está fazendo uma declaração profética, você está antecipando. Está ouvindo? Então, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar no seu sucesso, quem é que vai acreditar? Se você não falar bem de você, quem é que vai falar? Se você não falar bem da sua vida sentimental, quem é que vai falar? A sua vizinha, seu vizinho, eles estão falando mal de você. Os seus colegas de trabalho, quando você vira as costas, eles estão descendo a lenha em você. Então você precisa falar bem de você. Você precisa bem dizer. Fale bem da sua saúde. Diga: eu tenho saúde. Diga: eu tenho força. Passe pela vida dizendo coisas boas a seu respeito. Estão me ouvindo? É isso que eu faço o tempo todo. A Bíblia Sagrada diz que Caleb chegou aos 80 anos com o vigor de 40. Ele tinha 80, mas quem olhava para ele falava: esse cara tem 40. Porque ele tinha o espírito da fé. Você tem que ter o espírito da fé. Você vai ter vida longa, você vai ter prosperidade, você vai ter o melhor dessa terra. Acredite, em nome de Jesus de Nazaré. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Escute. Tem dois instrumentos que vai ajudar você a entender acerca da fé. O primeiro deles, a maioria aqui sabe, o termômetro. O termômetro é um dos instrumentos. O outro que eu menciono aqui é o termostato. Termômetro e termostato. Para que serve o termômetro? Para identificar a temperatura. Se você quer saber a temperatura, bota o termômetro, a temperatura do ambiente, o termômetro. Agora, para que serve o termostato? O termostato não é para dizer o que é. O termostato é para dizer o que você quer que seja. Vou te mostrar onde tem um termostato na sua casa. Na sua geladeira tem um termostato. Já viu aquela... Aquilo lá não é do termômetro, aquilo lá é do termostato. Aquilo lá não é para identificar a temperatura que é. Aquilo lá é para determinar a temperatura que você quer que seja. O que isso tem a ver com o que eu falei hoje aqui? Tem gente que tem uma fé termômetro para diagnosticar o que é. Ah, meu casamento está lascado, minha vida financeira, eu estou vendendo um almoço para comprar janta, eu estou custando a dar um tapa na orelha de um pão de queijo. A pessoa está dizendo o que é. Ah, todo é uma dor aqui, é outra ali, e o exame do médico. O exame do médico é o termômetro. Agora a fé, ela não trabalha com termômetro, a fé trabalha com termostato. A fé decide o que você quer que seja. Caiu a ficha agora? A diferença? Então você não pode professar fé em Deus, passar pela vida professando fé em Deus, termômetro. Você ora, você lê a Bíblia, você frequenta a igreja, mas o que você tem é um termômetro. Você vive identificando o que é, o problema, a crise, a dificuldade, a situação indesejada. Mas aquele que tem o espírito da fé, trabalha com termostato. Eu quero isso. Eu vou chegar lá. Eu tomo posse.
eu vou subir no pódio. Eu vou receber o troféu da felicidade. Estão compreendendo o que é? Pergunte a quem está ao seu lado. Diga, a sua fé é termômetro ou termostato? E repito, por isso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Estão lembrados quando a filha de Jairo morreu? E Jairo foi até Jesus e o pessoal veio e deu um relatório termômetro para Jairo. A sua filha morreu, não incomode o mestre. Aí Jesus ensinou o termostato. Jesus disse assim, a sua filha não está morta, ela está dormindo. Jesus mentiu? Ela estava morta de fato, só que Deus é assim, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Caiu a ficha agora? Então, ela estava morta, só que Jairo não se deixou levar pelo termômetro. Ele acreditou na declaração de Jesus, que é o termostato. Ele disse, ela não está morta, ela está dormindo. É desse modo que você precisa crer em Deus. O diagnóstico é de dívidas, o diagnóstico é de crises na vida sentimental, amarração, frustração e mais frustração. O diagnóstico é de enfermidade, de moléstias, mas isso é termômetro. O diagnóstico é termômetro. Fé é termostato. É onde você quer chegar. É aquilo que você determina. É aqui que eu vou. Coloque as duas mãos no teu coração e feche os seus olhos, por favor. Você está na presença daquele que te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Você veio para ouvir a voz de Deus e para aprender o espírito da fé. Então comece a falar com Deus agora. Diga, ó Deus, eu não quero ter uma fé termômetro. A fé que te identifica. A fé que lê o diagnóstico. Diga a Deus, diga, ó Deus, eu quero ter uma fé termostato. Uma fé que determina. A fé que decide. A fé que faz decretos proféticos. Jesus, quando disse a menina não está morta, ela está dormindo. Ele estava fazendo decretos proféticos. Decretar profeticamente é você falar diferente daquilo que está. É você chamar o milagre, é você chamar a bênção, é você chamar a mudança, é você chamar o novo tempo para a sua vida. Decretos proféticos é você falar bem de você, é você falar o que Deus fala, é você falar as promessas de Deus. Procure nas escrituras. Esta é a razão porque você tem que ler a Bíblia. Esta é a razão porque você precisa meditar no que a Bíblia diz, porque a fé só vem por ouvir e ouvir das promessas de Deus. Porque quando você toma conhecimento das promessas, então você não aceita mais o que é. Você não aceita o diagnóstico, mas você determina, você decide, você decreta profeticamente a mudança. Comece a falar com Deus. Diga, ó Deus, eu venho a Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento a minha vida. Fale com Ele agora. Apresente aquela situação que tem tirado a sua paz. Apresente a Deus aquela situação que tem afligido a sua alma, que tem te levado a pensar de repente que é melhor morrer do que viver. Mas não, você viverá. Você viverá para contar as maravilhas de Deus. Você vai viver para contar da bondade do Eterno. O quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso. Você vai viver para testemunhar que o espírito da fé funciona. Pai eterno, eu oro em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, hoje à noite eu compartilhei aquilo que eu aprendi do Senhor. Eu dividi com essa pessoa que veio, ó Deus, algumas coisas importantes para que a fé produza resultado. Eu compartilhei hoje à noite, ó Deus, princípios elementares do espírito da fé, e que essa pessoa saia daqui hoje com o espírito da fé, com o espírito da fé, Senhor.
É o que eu te peço, eu profetizo o milagre, a vitória, a bênção, o novo tempo, a mudança na vida desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça. Em nome do Senhor Jesus. Levante as duas mãos para os céus e já pela fé comece a agradecer pelo seu milagre. Comece a agradecer pela sua vitória. Agradeça, isso é um ato de fé. Você tem o termostato. Você tem o termostato, que é o espírito da fé. Então já agradeça, diga: ó Deus, eu tenho certeza da minha vida mudada. Eu tenho certeza, meu Pai, do meu milagre. Eu tenho certeza da qualidade da minha vida mudada para melhor. Fale com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, cante. Tu me dás a chance de crescer pouco mais nas montanhas e vales, desertos, me levam para perto. Minhas provações, cantem, soltem a voz, maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer agora cantem, rompendo em fé. A minha vida se revestirá, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar a cada dia, vou viver rompendo em fé. Levante as duas mãos e cante. Minha vida, bem forte, vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar a cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia viver rompendo. A cada dia, declare, a cada dia viver rompendo em fé. Bem forte para Jesus, um aplauso. Agora, cumprimente alguém ao seu lado, diga: a sua fé é termostato. Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Eu já tive a fé termômetro, depois eu mudei. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Hoje nós recebemos duas notícias de tragédias, né, que aconteceram aqui na região. Não sei se você sabe, uma jovem mãe morreu na cidade de Baianópolis, né, na corrida de ciclismo. Eu acho muito perigoso esse pessoal que sai nas rodovias. Não foi na rodovia, foi dentro da cidade, né? Mas eu passo assim, eu falo: meu Deus do céu, sai aqueles ciclistas assim, né? É um risco, porque passa o carreteiro, o cara cheio de rebite, sei lá, né? É um perigo. Então a gente lamenta aqui, né, a tragédia que aconteceu. Eu soube que ela é mãe de gêmeos, ela era mãe de gêmeos, né? Assim, é de partir o coração. A outra tragédia que aconteceu foi o
capotamento com a vítima fatal do cunhado do candidato a prefeito, Danilo Henrique, né? O irmão da esposa do Danilo Henrique, de Luiz Eduardo para cá. O carro capotou, mais uma vítima fatal nesse trecho aí. Então, lamentável. Tá? E a convenção dos partidos aliados está marcada para amanhã no Estádio Geraldão, um movimento bem grande, bem forte, e aí já estão suspendendo a festa, né? Então vai ter lá só para os pré-candidatos assinarem a ata, mas assim, a gente lamenta, porque uma pessoa nova também, né? Como foi na semana passada, né? Teve o do Sicredi aqui, mas um outro também, vidas ceifadas. Então assim, eu tenho colocado frequentemente que a dor mais doída que uma pessoa pode sentir na vida é a dor do luto, é a dor de perder uma pessoa querida. Só quem já perdeu alguém do primeiro escalão sabe do que eu estou falando, tá? Não tem remédio de prateleira de farmácia que traga o alívio nessa hora, tá? Então que Deus possa consolar as famílias, amém? Tá, antes de voltar para o pastor Roque Júnior, eu quero pedir as suas orações. Para quem não sabe, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Barreiras, tá? Então eu entendo que um candidato, alguém que se propõe a ocupar um cargo público, seja ele qual for, e diga-se de passagem, a Câmara Municipal tem que ser o lugar onde deve estar as melhores cabeças pensantes do município. Por isso que você tem que escolher alguém que tem um passado, porque quem nunca fez não vai fazer, tá? É conversa. Eu tenho um passado nessa cidade, eu tenho uma história aqui de solidariedade, de fraternidade, de ajudar, de acudir, de socorrer. Segunda coisa que você tem que avaliar, o perfil da pessoa, a capacidade. Ah, eu vou votar porque é meu parente, mas de repente não tem capacidade. Ah, é porque é meu amigão do peito, é o meu casca de bala. Aí depois você vai ficar descascando abacaxi 4 anos, porque você votou no casca de bala, agora você tem que descascar abacaxi. Então assim, é preciso escolher pessoas que têm capacidade para te representar, tá? E assim, não é... Eu tenho uma história e eu estou preparado, tá? Para discutir, para debater, para buscar soluções para os problemas cruciais da nossa cidade. Barreiras precisa ser repensada, tá? Então, ore para que a gente, em nome de Jesus, receba a graça necessária, né, para que esse propósito seja consolidado. A gente é de ir para cima, cara pintada, faca nos dentes, a gente vai para cima. Mas não existe carreira solo nem na fé e nem na política, tá? É como as notas musicais, elas são diferentes, mas elas só vão formar melodia se elas estiverem harmônicas ali juntas. Se tiver desarmônica aí dá problema, tá? Mas tem que estar em harmonia. Então eu quero que você esteja em harmonia com esse propósito nosso. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, então ore por mim, me ajude nesse propósito, porque eu não faço carreira solo na vida. A vida só é melhor de ser vivida quando ela é dividida, quando é compartilhada. Pastor? Tá, e aí o de sempre, né? Se o seu celular vibrar a partir de agora, é o Pix de 1 milhão de bênçãos que está caindo aí. É só você sacar. Toma posse em nome de Jesus.